Paz do Senhor a todos, amém? Que Deus os abençoe grandemente nesta madrugada já, que o Senhor te ajude, que o Senhor te dê vitória, que o Senhor te conceda o que deseja o teu coração, conforme a vontade do Senhor, amém? Não como a tua vontade, né? Deus tem sempre o melhor. Né, que você possa entender que Deus tem sempre o melhor, né? Quando Deus dá o ok também de vitória, de bênção, de providência, ninguém impede Deus agir, aleluia, né? Que seja bem-vindo, Senhor, sobre nós, venha sobre nós o seu reino, a sua justiça, a sua vontade, né? Que é absoluta. Louvado seja Deus, amém? Que Deus te abençoe aonde quer que você estiver nesta madrugada, hora que você ouvir esta palavra, que o Senhor te conceda a bênção, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, olha, deixa eu te dar uma boa notícia aqui para você. Salmo 13, oração de fé, né? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu, ilumina os meus olhos, para que eu não durma no sono da morte, para que eu não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Aqui a palavra de Deus diz, né, irmãos, que o salmista estava sendo perseguido pelo rei Saul, né? Aqui nesse momento desta oração, olha, e em várias situações Davi quase fora morto por Saul, né? Perseguido o tempo inteiro, uma perseguição cerrada ali, né, irmãos? É terrível. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o mal que age na mente das pessoas, por trás delas, né? Toda intenção maligna que seja repreendido nesta madrugada, né? Aleluia, né? Aqui, olha, até quando o Senhor esquecerá de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Tem hora que parece que Deus virou o rosto contra nós, né, irmãos? O desespero de alma é tão grande, a angústia, a solidão, a vontade até mesmo de morrer, né? Querendo uma resposta, e Deus faz a gente esperar mais um pouco. É terrível. É terrível a cena, né, irmãos? Nós nos debatemos. A ausência de Deus é terrível. O silêncio de Deus, a gente entra em colapso humano, né? Porque, irmãos, é terrível ficar sem ouvir Deus falar. Na hora do desespero, na hora da angústia, né? Na hora da beira da morte. É terrível, né? Nós somos aí massacrados com esses sentimentos, né? Mas aqui fala que o sentimento, olha, o salmista expressa desânimo, frustração por Deus, parecer indiferente ao seu sofrimento. Nós nos frustramos facilmente, né? O sentimento de abandono em Davi não é o resultado de um pecado cometido por ele, como no Salmo 51 fala, né? Antes ele teme que os seus inimigos serão bem-sucedidos em seu plano de matá-lo. Misericórdia, né? Então, assim, tem hora que nós temos medo da afronta do inimigo, né, irmãos? Da morte, da angústia, daquilo que nós iremos passar ainda, né? Olha, relutando dentro da minha alma, descreve a dor na alma, o que combina bem com a próxima
linha de poeta, né, irmãos, né? Olha, ilumina os meus olhos. Davi tem medo de morrer nesse momento aqui. Então, quantos estão passando por isso? Né? O Josafá também estava ali com uma má notícia terrível, né? Vinha contra ele uma grande multidão para matá-lo, né? Para roubar o reinado dele, para destruir o reinado dele, e ele teme. Ele, juntamente com a cidade, teme, porque não tinha um exército poderoso, não tinha força em si mesmo, né? Mas depois dele ter medo, ele fala assim: Senhor, os nossos olhos estão em Ti. Não tem o que nós fazer. Mas, né? Ó, Senhor, né? Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Então, assim, até mesmo para a cura de uma enfermidade, né? Mas tem hora que nós não temos dinheiro para um tratamento, não temos dinheiro para pagar um bom médico. Nós só temos o Senhor, né? E a gente teme. E a gente teme a dor, nós tememos a enfermidade, nós tememos a morte, né? Nós tememos. Mas a nossa confiança, irmãos, tem que estar no Senhor, né? Porque Ele é por nós. Então, assim, olha, mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você só tenha o Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. O Senhor não abandona os seus, não abandona o órfão, não abandona a viúva, não abandona o oprimido, né, irmãos? Né? Olha, por muito tempo e arduamente o rei Saul tentou matar o jovem Davi. Em 1 Samuel fala sobre toda essa perseguição, né? Olha, e depois diz assim, olha, se os inimigos de Davi fossem bem-sucedidos em matá-lo, o povo poderia pensar que o próprio Deus estava contra Davi. Muitas vezes o inimigo lança na nossa mente que Deus está contra nós. Por isso que nós estamos sendo provados, esquecidos, né, nesse deserto. E a gente acaba acreditando nisso, né, irmãos? Mas Deus está trabalhando, nos limpando, fazendo a gente meditar, né, fazendo a gente aprender nesta caminhada e nos dando vitória, né? Olha, perturbado que a sua morte fosse tomada por um sinal do juízo de Deus. E quantas vezes nós sabemos disso também, né, irmãos? Que Deus, Ele nos repreende duramente muitas vezes, né? Lá no Salmo 119, né, 67, fala assim, olha, eu fui muito afligido pelo Senhor, mas Ele não me entregou à morte. Né? Salmo 118 também fala isso, né? Versículo 18, se eu não me engano. Deus me castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Aleluia, né? Então tem hora que Deus, Ele é duro conosco, porque nós somos rebeldes, nós somos teimosos demais, né, irmãos? E Deus precisa tratar, ser implacável conosco muitas vezes, para a gente entender que Deus, ao nosso redor, tem um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera, né? Deus, Ele ouve o gemido da alma, né? Olha, em momentos de medo e frustração, nossas orações facilmente podem deslizar em culpar a Deus. Quem já não culpou a Deus por alguma coisa? Mesmo nós estamos errados. Culpar a Deus por nossos problemas e perguntar até quando, Senhor? Tudo bem, mas colocar a culpa no Senhor e reprová-lo por não agir de acordo com os nossos desejos e cronogramas, né? Aproxima-se da blasfêmia. Quantos têm feito isso? Quantos, né, irmãos? O nosso coração, ele nos engana muitas vezes, né? E a gente não reconhece o erro e põe culpa em Deus, né? Quando nossas orações questionam Deus e os seus caminhos, faremos bem em lembrar que Jesus não apenas nos exortou a orar, mas também prometeu graciosamente ouvir as nossas orações e interceder por nós diante do Pai. Aleluia, né? Então, assim, quando as águas chegam nos artérios,
é raso, né, irmãos? A gente não liga muito, fala, não vai dar muita coisa isso não. Aí as águas chegam nos tornozelos, a gente já... esse problema, amanhã tem jeito, né? Amanhã a gente dá um jeito, a gente vai procrastinando, né? Procrastinando, né? Deixando para amanhã, mais fácil, né, a palavra. Aí as águas dão nos joelhos. Aí a gente já começa a ficar preocupado e fala, Senhor, a porta não abriu, o negócio não aconteceu, os inimigos estão me apertando ainda mais. Aí força a gente cair de joelho e orar a Deus, né? A gente já não vê uma saída, já não vê cura. Aí a gente é obrigado a dobrar os joelhos, porque a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, né? Aí vai, né, moço? Aí chega nos lombos, aí a gente parece que vai afogar, né? Parece que o mal vai nos destruir, aí a gente já não consegue mais nadar. Aí a gente depende totalmente do Senhor, né, moço? Aí ou você ora ou você se afoga, né? Ou você ora ou você morre. O inimigo te vence, né? Olha, não importa quão fracas sejam as nossas orações, ou quão profundas as nossas frustrações, a graça de Jesus compensa as nossas fraquezas. Aleluia, glória a Deus. Então Deus sabe que nós íamos errar, Deus sabe que a gente ia negá-lo, Deus sabe que a gente ia lutar com Ele, brigar com Ele, né? Ficar de mal é o que mais a gente sabe fazer, ficar de mal com Deus, né? Virar as costas para Deus, né? É o único que pode nos ajudar, né, irmãos? A única chance de salvação é o Senhor, né? Por isso faz as pazes com Deus logo, né? Senhor Jesus, tu venceste a morte e a sepultura. Por isso pode lidar com qualquer fraqueza, qualquer coisa, inclusive com as nossas orações impacientes e até mesmo desrespeitosas. Misericórdia, né? Isso a gente faz muito bem, né, irmãos, né? Orar com desrespeito, com descrença, atacando a Deus, né? E Deus vai nos ensinando a esperar, Deus vai nos ensinando a respirar fundo, né? Olha, ensina-nos a saber que Tu és maior do que todas as coisas, para que oremos com confiança e seja feita a Tua vontade. Amém. Aleluia. E aí a gente vai se debatendo, Senhor, assim eu não quero, lá eu não vou, assim eu não vou fazer. E aí a gente entra numa areia movediça, e quanto mais a gente se debate, mais a gente afunda no problema, mais angústia a gente tem, né, irmãos? E Deus vai trabalhando, Deus vai desarmando, Deus vai aí nos ensinando a se humilhar, né? Lá em 1 Pedro 5, 7, fala assim, ó, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Aleluia, né? Aí Deus vai tirando a mentira, que não é mentindo, né? Deus vai tirando o palavrão, Deus vai tirando as forças humanas, Deus vai tirando aí a providência financeira, as portas vai se fechando, para a gente entender, irmãos, que Deus é que manda. Nós estamos diante do Senhor. E a gente não vai perecer, mas Deus aí tritura o nosso caráter, para a gente ser uma pessoa melhor, né? Para a gente não mentir mais, para a gente não adulterar mais, para a gente não virar as costas para Deus, porque senão a gente vai passar por esse deserto de novo, ou coisa pior. Então, assim, é doído trabalhar de Deus muitas vezes, porque a gente não entende o trabalhar de Deus. É difícil entender, irmãos, mas a gente tem que crer que é por uma coisa melhor, por uma obra melhor que Deus está nos lapidando, nos transformando, fazendo conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe
né? Que o Senhor te dê entendimento para passar por esse momento difícil, né? Que você abra o coração e fala: Senhor, passa comigo esse deserto. Me ajude a vencer este mar, esse deserto, esse momento difícil. E você vai chegar do outro lado e glorificar ao Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor. Graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, toda honra, toda glória, Pai, seja dada a ti, Senhor. Age pelo poder da tua palavra. Age pelo poder do Senhor, ó Deus, e dá vitória. Pai, dá vitória nas nossas vidas, Senhor, dá vitória à vida deste homem, dá vitória à vida dessa mulher, deste jovem, desta jovem. Senhor, repreende o desespero de alma, repreende a angústia, repreende a solidão, Senhor, repreende a falta de entendimento. Oh, Pai, o coração endurecido, Senhor, seja repreendido, Deus, que haja um coração de carne, Deus, para que haja arrependimento, para que haja temor, Pai, para que haja uma fé viva, que eles se aproximam do Senhor com confiança. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, cobre a tua igreja com teu sangue e abençoa pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.